Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Adriano Sugimoto e hoje eu quero falar com você sobre preocupação. Você é uma pessoa preocupada? Você se preocupa muito com as coisas, com a conta para pagar, com os filhos, com o trabalho, com a casa e tudo mais na sua vida? É muito normal a gente se preocupar o tempo inteiro. A maioria das pessoas se preocupa muito o tempo todo. A gente se preocupa com qualquer coisinha que saia fora da linha. E nós projetamos coisas para além. Nós projetamos coisas muito ruins na nossa vida. E sobre isso que eu queria falar com você, sobre como diminuir isso. Como parar de se preocupar com coisas que nem merecem atenção, quanto mais preocupação. Eu queria te ensinar hoje a técnica do voltar ao passado. Eu quero te ajudar a analisar os problemas que você teve, as preocupações que você teve lá atrás e te dizer se realmente aquilo lá era o que você deveria ter se preocupado ou não, e se essa preocupação fez sentido ou não. Vamos começar o vídeo? Vamos lá? Como que funciona, gente? Primeiro, eu gostaria que você pensasse em uma coisa que você se preocupa atualmente. Atualmente, uma coisa que não te preocupava há pouco tempo atrás, mas que te preocupa agora. Qual que é o formato disso? Como que você se preocupa? Em que momento do dia você se preocupa? Quais são as pessoas envolvidas nessa preocupação que você tem? Escreve isso num papel, se você tiver um caderno, pega um caderninho aqui, ó, uma caneta, escreve isso. O que te preocupa? Qual que é a sua aflição? Me fala uma só. Vamos trabalhar nessa uma. Me diz como que essa preocupação influencia o seu dia a dia, como que você acaba se vendo pensando demais nesse problema e deixando às vezes de fazer o que você deveria fazer. Muitas vezes a gente não faz o que nós deveríamos fazer porque estamos preocupados com outras coisas. Não é verdade? A nossa cabeça, ela não tem uma chavinha de desligar. Então, nós estamos pensando o tempo inteiro e muitas vezes esse problema toma lugar de um pensamento muito mais útil, às vezes até no pensamento da solução. Então, qual que é a técnica de olhar para o passado? Então, agora que você definiu exatamente qual que é o problema que você tem atualmente, eu gostaria que você voltasse lá no seu passado, há um ano atrás, 5, 10, 20 anos, o tempo que você quiser. O tempo que você quiser. E imagine, lembre-se de um problema que você teve que foi semelhante a isso. Você já se preocupou com alguma coisa meio que nesse sentido, mas que não seja esse problema exatamente, um outro semelhante? E olha lá para trás. Olha para trás como que você se preocupava. Presta atenção no seu passado. O que aconteceu naquele momento? Qual que era a situação? Quais eram as pessoas envolvidas? Escreve isso no papel. Como que era essa sua preocupação? E mentaliza como como se você estivesse lá naquele lugar. Mentaliza a sua preocupação. A maioria das pessoas vai, neste momento, tentar voltar um pouco nessa preocupação, mas não vai se sentir angustiado como se sentia naquele momento. Vai ser uma lembrança, nós vamos saber mais ou menos como a gente se sentia, mas a gente não vai se sentir angustiado do mesmo jeito que a gente se sentiu naquele momento. Consegue perceber? Então pensa nisso, pensa como que era essa sua angústia. Agora eu gostaria que você parasse e pensasse um pouco como que essa angústia, esse medo, essa preocupação influenciou a pessoa que você era naquele momento. Imagina que você poderia ser duas pessoas diferentes, uma que se preocupava com isso ou uma que não se preocupava com isso. Qual que é a diferença de um e do outro? Como que essa preocupação influenciou a minha vida? O que aconteceu? O que isso mudou na minha vida? E eu gostaria de não ter me preocupado com isso lá atrás.
Será que era melhor não ter me preocupado? Ou será que essa preocupação foi realmente importante, porque sem essa preocupação eu não teria feito X e esse X é o que mudou a minha vida? Ou que resolveu o problema naquele momento? E eu queria te perguntar uma coisa. Você se preocupou com aquilo, certo? Naquele momento, lá atrás, aquilo foi relevante. Mas e agora? Você se preocupa com aquilo lá no passado? É uma preocupação para você? Ou isso já passou? Já não importa mais? Você consegue perceber se isso é relevante ou não agora? Você ainda pensa nisso? E agora eu gostaria que você fizesse um paralelo do que você sente agora, do que o que você sentiu naquele momento. Consegue perceber a diferença? Todas as coisas na nossa vida, todas, sem nenhuma exceção, elas passam, elas mudam. Qualquer problema que a gente tenha nesse determinado momento de agora, eu estou preocupado com isso, ele vai deixar de ser um problema muito em breve. Ele vai passar. E assim, quando a gente pegar esse problema no seu presente, esse que você anotou primeiro no seu caderno, e a gente olhar, for lá no futuro, nós vamos ver que aquele problema ele passou, porque existiu um caminho, algumas coisas aconteceram, algumas coisas boas, algumas coisas ruins, e esse problema ele foi se resolvendo ou ele deixou de ser um problema com o tempo. Consegue perceber isso? Por isso a maior dica que eu consigo te dar sobre preocupação, sobre não se preocupar ou conseguir não se preocupar com certas coisas, é que as preocupações elas são momentâneas. Nós temos preocupações assim, mais de 90%, talvez 99% das vezes que nós nos preocupamos, são coisas que imediatamente vão acabar em algum prazo de tempo. Às vezes as coisas acabam em 5 minutos, em um dia, ou em um mês, ou em um ano, mas essa preocupação vai deixar de existir porque a situação vai mudar. Muitas pessoas, eu não sei se você é assim, são tão fissuradas em preocupação que quando um problema já é resolvido, a gente procura um outro e a gente se preocupa em qualquer coisa. Às vezes vem uma coisa na mente, eu vou me preocupar com isso, e fica pensando naquilo e se preocupa com aquilo. Daqui a pouco entra uma outra coisa no lugar e a gente se preocupa com aquilo. E a gente fica nesse looping, sem parar para pensar que qualquer uma dessas coisas é passageira. É importante que a gente faça coisas para resolver, mas elas vão passar. Elas não vão ficar no nosso pé o tempo inteiro. Você consegue perceber isso? Por isso preste atenção, olhe para sua vida passageira. Olhe lá na frente, quando você tiver 60, 70, 80 anos, 180 anos, o que você vai se orgulhar? Do que você vai olhar para trás e vai pensar, nossa, foi muito bom ter feito isso. Muito provavelmente não é com o que você se preocupa nesse momento e não é esse problema que você anotou aqui. Você não acha? Você não concorda comigo? Por isso, quando você olhar para a sua vida, olhe como um todo. A sua vida é muito mais do que só esse pequeno miolinho que você está olhando agora. Porque todo problema, ele é pequeno quando a gente olha um todo. Quando a gente olhar a nossa vida toda. Quando a gente olhar 10, 20, 30, 40 anos. Todo problema vai ser muito pequenininho perto disso. Consegue compreender? Então, presta atenção nisso. A vida é um todo. A vida não é uma coisinha pequena. Os nossos problemas são sempre pequenos. E quando a gente aumentar a nossa visão, a gente vai ver que todo problema é desse tamanho. É muito pequeno. Tá certo? Um forte abraço. Se você não se inscreveu, se inscreve no meu canal e compartilha pra gente ir divulgando a mensagem pro canal crescer e eu poder sempre fazer mais coisas para te ajudar a ajudar mais pessoas, a ajudar você mesmo, a ajudar o mundo inteiro. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!